Você já teve a sensação de entender todas as palavras que alguém falou em inglês, mas ainda assim não entender a pessoa? Ou então falar uma frase completamente correta? E aí você percebe que o clima ficou estranho? Isso acontece porque comunicação não depende só de gramática. Na verdade, quando pessoas de diferentes culturas interagem, existem muitas coisas além das palavras influenciando a conversa. Então, na aula de hoje a gente vai explorar alguns fatores que podem dificultar a comunicação entre culturas diferentes e entender porque uma língua vai muito além de decorar regras. Pausa rápida para um capítulo inteiro sobre este assunto no meu novo livro que já está disponível para pré-venda. É só tocar no link aqui da descrição que os primeiros exemplares vão ser autografados, mas é um número limitado de exemplares autografados, tá? Então se você quiser garantir a sua cópia com o meu autógrafo, já toca aqui no link e compra agora. Ele se chama Inglês Fluente e você vai entender como fazer uma imersão, como trabalhar a sua memorização, como praticar a sua fala e ainda vai receber um plano de ação prático só para você seguir. É só adquirir aqui pelo link. E eu quero começar aqui nosso papo contando uma história de quando eu fiz o meu primeiro intercâmbio. Eu era novinha ainda, 20 e poucos anos. Foi a primeira vez que eu fui pro exterior, pra Inglaterra. E eu tava muito atenta à forma que as pessoas se comunicavam. E aí eu fui a um show do Cirque du Soleil, nunca vou me esquecer, lá em Londres. E eu vi um casal pedindo informações de outra pessoa. E eu não tava ouvindo o idioma, eu só vi que eles chegaram, abordaram, eu vi o tom de voz. Isso aí eu pensei, cara, eu acho que eles são brasileiros. Por algum motivo, eu achei que eles foram tão diretos, eles foram assim com o corpo, sabe? Foi uma coisa tipo assim, chegaram pedindo. E aí depois eu fui ver, eles eram realmente brasileiros. Então não foi porque eu entendi inglês com sotaque ou coisa assim, foi por causa da abordagem, do jeito que eles chegaram fazendo aquele pedido de informação. Uma outra característica brasileira que eu vejo, assim, bastante viajando, que a gente é muito barulhento, gente. Eu tô me incluindo, eu sou uma pessoa que fala alto, tenho tentado me controlar, mas a minha família fala muito alto, é aquela confusão ali no almoço, e em alguns ambientes o brasileiro dá uma passada do ponto. Sou brasileira com orgulho, não é sobre isso, mas a gente tem essa personalidade, esse costume de falar mais alto. Fui fazer um passeio de barco e eu, de novo, não estava ouvindo a língua, mas eu ouvi o barulho e eu falei, quer ver que é brasileiro? Fui ver. Eram brasileiros falando alto no barco. Tava todo mundo quietinho e ali o brasileiro falando alto. Claro que não é só o brasileiro que faz isso, tá? Tem outras culturas também, italiano fala alto também. Claro que também às vezes pode incomodar aqui o barulho muito alto, mas assim, é algo que é comum pra gente, porque a gente é muito animado, porém em certos países vai acabar se destacando e não é o objetivo, né? A gente quer fazer parte daquele ambiente. Às vezes assim, igrejas, né? As pessoas esquecem que estão visitando uma igreja que é um ambiente sagrado, sei lá, uma catedral de Notre Dame ou algum ponto turístico assim, e a pessoa entra falando alto. Não pode. A gente é uma igreja, tem uma vestimenta também, então aqui a gente não tá falando sobre inglês, mas diferenças de cultura mesmo. Tanto a gente é mais animado e barulhento que olha o parabéns, gente. O parabéns em português é uma animação só, é big, é big, é big, big, big. E como é que é o parabéns norte-americano e o inglês? É um bolinho na mão. Happy birthday to you. Para nós parece um velório, né, gente? Mas para eles é como eles estão acostumados. Então isso tá na cultura de cada povo. Assim como cumprimentar com beijos e abraços. Então é muito importante que você não só aprenda o inglês, mas também aprenda a se portar com relação ao espaço corporal. Aqui no Brasil, eu às vezes me canso também, porque tem que chegar e dar beijo em todo mundo. Eu dou um beijo no rosto sem encostar, não um beijo, é aquele beijinho de lado, assim, ai, um mini abracinho. Em países como os Estados Unidos e a Inglaterra, sobretudo situações de escola ou de trabalho, isso não é comum, é aperto de mão mesmo entre mulheres. É hi, I'm Karina, nice to meet you. Pode ver nos filmes. Então o pessoal não se encosta muito, né? Ou então tipo, ai, aquela coisa, pessoa que fala tocando, também é algo que vai ficar extremamente incômodo para o seu interlocutor, caso ele não seja brasileiro e seja de um país falante de língua inglesa. Então, não só dar beijos e abraços, mas também mandar beijos e abraços. Então, aqui no Brasil, a gente fala, ai, manda um beijo para sua mãe. Ou a gente termina e-mail assim, um beijão, um abraço. Não traduza isso para o inglês porque não vai funcionar bem. A gente não usa isso de mandar beijo e abraço, porque a pessoa que vai receber isso pode acabar pensando que você tá, sei lá, dando mole, sabe? Ih, tá me flertando. E não é a verdade. Você pode encerrar um e-mail como cheers, all the best, take care, see you soon, talk soon, thank you, caso tenha sido um pedido. E é isso.
tá? E manda um beijo pra sua mãe, você vai dizer say hi to your mom, say hello to your mother, say hello to your dad. Então é manda um oi, manda um olá e não manda um beijo. Say hello to my little friend! Um outro ponto importante de diferenças culturais é a pontualidade. Não é que o brasileiro não seja pontual, mas a gente é muito mais flexível. Aqui em São Paulo, então, é muito comum as pessoas se atrasarem e a gente tem uma tolerância muito grande porque o trânsito é muito caótico, porque se chove essa cidade aqui para, eu moro em São Paulo. Então o pessoal tem essa flexibilidade. Porém, em algumas culturas, como a britânica, né, isso não é tolerado como é tolerado aqui. Então, se a pessoa diz que vai chegar às 5, ela vai chegar às 5. E se você não chegar às 5, ela vai ficar pensando mal de você ou preocupada que algo sério tenha acontecido. A pontualidade é um ponto diferente também entre culturas. É importante você ter isso em mente, principalmente em situações de trabalho, né, de estudo, para que você não passe uma imagem errada. Então, esses são aspectos culturais, né, que podem causar esse clash entre culturas, mas também tem aspectos linguísticos, né? Podem realmente causar falha na comunicação, como a própria pronúncia, né? Então aqui eu não tô falando do sotaque, de você falar com um Brazilian accent, por exemplo, mas trocar sons muitas vezes pode acabar causando uma falha de comunicação. Eu lembro que eu tive um colega francês e na França o som de como em hit, eles deletam, simplesmente. Eles falam i. Então, eu até entender que esse era o padrão no francês, eu não estava entendendo direito o que ele queria dizer com it, que era hit, bater, né? São palavras diferentes. Quando a gente troca um som como still, ainda, para still, a gente está mudando completamente a estrutura dessa palavra, a estrutura fonológica dela. Então, é capaz de a pessoa acabar não entendendo, não porque ela não quer, não porque ela não gosta de sotaques, mas porque você mudou demais a pronúncia dessa palavra e isso acaba soando diferente demais, né? Porque still é uma coisa e still é outra coisa. Então, se o seu sentimento quando você fala inglês é eles que me entendem, eu vou falar de qualquer jeito, é melhor você repensar um pouco isso. Eu não tô dizendo pra você ficar encanado, pra você ficar obcecado por não errar, não é isso, não é sobre cometer erros, não é sobre isso o papo, mas é sobre facilitar a compreensão do outro. Aí, se você pensa que sempre vão te entender, lembra que em japonês, a pronúncia de McDonald's é Makudonaru. Você entenderia isso? Então, imagina se o japonês simplesmente falasse assim, eu vou falar do jeito que eu quero aqui no Japão, eles que me entendam. Você não ia entender, né? Então, é a mesma coisa que eu quero que você tenha aí em mente. Deixa eu facilitar a compreensão para o meu interlocutor. McDonald's. Outro ponto de diferença cultural são os gestos e a linguagem corporal, né? Então, a gente já falou sobre o tocar, sobre ficar perto, e esses gestos mudam bastante entre culturas. Então, a gente, né, nós brasileiros costumamos gesticular bastante, interromper mais durante as conversas, né? A gente tem a intenção, a gente puxa assunto no meio e se você observar conversas em inglês, a pessoa fica mais calada enquanto escuta. De novo, não estou julgando o valor ou beleza ou educação, eu só tô falando das diferenças, tá bom? Tá tudo bem. É só a gente entender que tem essas diferenças. A gente também tende a falar mais perto, né, fisicamente. E em outras culturas, isso pode acabar parecendo exagerado ou invasivo. Tanto que existe a expressão elbow room, que é o meu espaço de cotovelo. Não chega perto do meu espaço de cotovelo, my elbow room. No more elbow room. E o mesmo ocorre com a nossa percepção das pessoas, né? Algumas culturas são muito mais reservadas emocionalmente do que a gente, e isso pode fazer com que a gente ache que a pessoa tá fria, séria ou distante, mesmo quando ela não tá. Então é importante entender essas diferenças também. Outro ponto importante aqui entre culturas é o uso de gírias. Então algumas gírias, a gente escuta bastante sendo usadas em inglês e a gente pensa que a gente pode falar igual, mas nem sempre. Então, por exemplo, the F-word, essa palavra, né? A gente vê o tempo inteiro. E aí eu vejo muito brasileiro querendo comentar vídeos ou alguma coisa usando essa palavra. Só que em comentários ela soa super pesada. É melhor sempre pecar pela segurança. Então evita de usar essas palavras, palavrões, né? Como esse, porque a gente pode acabar não encontrando o tom, o ambiente correto para usar. Tá? A gente pode achar que tá de boa usar quando não tá. Então, é uma palavra como damn, por exemplo, damn, droga, a gente pode pensar que é ok. Mas em algumas famílias, eles vão evitar falar damn e falar darn, porque consideram damn uma palavra pesada.
para usar na frente de crianças, por exemplo. Então, por isso que é melhor a gente ter cuidado. E um último exemplo é até a gíria, quando você pode ouvir alguém falar "You're ridiculous". Nossa, você é ridícula. Aí você pensa, gente, essa pessoa tá me ofendendo? Depende, pode ser, mas também "you're ridiculous" pode ser até um elogio, dependendo da entonação. Então, ficar atento aí às diferenças de gírias. This is awesome. Fuck yeah. E por último, eu quero falar sobre algo que é muito particular aqui do brasileiro, né? De nós brasileiros. A gente usa um certo filtro de suavização, porque a gente é mestre na cultura de suavizar as coisas. A gente acha que ser direto demais pode soar agressivo, então a gente vai desenvolvendo aí uns amortecedores aí, suavizadores na nossa fala. Então, sabe quando você encontra um conhecido na rua e você fala, vamos marcar? Mesmo sabendo no fundo do seu coração que nenhum dos dois tem a menor intenção de marcar nada? Ou quando alguém te convida para um evento que você odeia e aí você responde, vou ver e te aviso? Ou qualquer dia a gente conversa com calma? Então, para nós, isso não é mentira, é polidez. É uma forma carinhosa de não dar um não direto, seco na cara da pessoa. Só que daí você tem um choque de realidade, que é a objetividade estrangeira. Então, em culturas mais diretas, como a americana ou a alemã, a lógica é o contrário. Então, se um americano te diz, let's grab a coffee next Tuesday at 2 p.m., vamos tomar um café na próxima terça, às 14 horas, ele já está abrindo a agenda e esperando um compromisso real e vai estar lá às 14 horas naquele dia te esperando. E por outro lado, se um estrangeiro te der um não direto no ambiente de trabalho, tipo, no, we can't do that, o seu primeiro instinto brasileiro pode ser de ficar chateado, achando que o problema é pessoal, quando na verdade não é. Ele só está seguindo um padrão cultural que valoriza a gestão do tempo e a clareza acima de rodeios, como a gente faz aqui no Brasil. Você já tinha pensado sobre isso? Você já passou por alguma situação engraçada ou constrangedora envolvendo essas diferenças culturais? Deixa aqui nos comentários, e se você chegou até esse vídeo porque foi uma recomendação de professor ou de professora, let me know in the comments too. Eu adoro saber. Eu sou a Teacher Karina e essa foi mais uma aula aqui no canal English in Brazil. Se inscreve para mais aulas como essa e a gente se vê no próximo vídeo.